Olá pessoal, então hoje eu vou falar sobre um tema que tem tido bastante atenção da mídia e bastante procura no consultório, que é a cirurgia dos foxiais. A cirurgia dos foxiais, ela também é conhecida como lifting frontal endoscópico, e o principal objetivo dela é fazer a elevação da sobrancelha. Então, o lifting de sobrancelha já é uma cirurgia que existe há bastante tempo na cirurgia plástica. Porém, antigamente essa cirurgia era feita com uma incisão grande aqui em cima do couro cabeludo. Então, atualmente, com a chegada da videocirurgia, a gente trocou aquela cicatriz grande por pequenas incisões que são localizadas aqui dentro do cabelo, que elas existem simplesmente para a entrada do equipamento de vídeo e para a liberação dos ligamentos e para elevar a sobrancelha. Qual a diferença entre cirurgia dos foxiais e blefaroplastia? Esses são dois procedimentos diferentes, mas também podem ser complementares. A cirurgia dos foxiais, como a gente já falou, ela vai elevar a sobrancelha. E a blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras. Ela serve para tirar o excesso de pele de bolsas, tanto da pálpebra de cima quanto da pálpebra de baixo. Então, como essas estruturas elas estão localizadas na mesma região do rosto, a gente fala que essas duas cirurgias elas podem ser complementares. O que acontece é que muitas vezes a paciente acha que ela apenas tem um excesso de pele na pálpebra superior, mas a gente vai examinar e acaba descobrindo que a sobrancelha dela também está caidinha, porque principalmente no caso das mulheres é mais estético e mais desejável que a sobrancelha ela seja levemente arqueada, que ela esteja posicionada acima desse ossinho que a gente sente aqui na órbita. Então por isso que eu digo que essas duas cirurgias são complementares. Porque eu falo que muitas vezes não adianta você simplesmente tirar a pele da pálpebra superior e a sobrancelha continuar caída. Então nesses casos eu vou explicar para a paciente que seria interessante ela combinar esses dois procedimentos, que além de elevar a cauda da sobrancelha, a gente também tire um pouquinho do excesso de pele. E existe alguma idade certa para fazer essa cirurgia? Não existe idade certa para fazer cirurgia de face. O que acontece é que muitas vezes a paciente tem uma questão genética ou familiar e ela chega falando no consultório, o meu pai ou minha mãe já tem essa pele caída, já tem a sobrancelha um pouquinho caída, então é uma questão de formação, de genética da face mesmo. Então eu costumo fazer essa cirurgia em pacientes de todas as idades. E como é que é a anestesia usada em uma cirurgia de foxiais? Bom, então o tipo de anestesia vai ficar a critério do médico anestesista. Ele vai levar em conta a duração dessa cirurgia, o tipo de cirurgia e a anatomia também desta paciente, a anatomia da cavidade oral e da face. Os dois tipos de anestesia mais comuns são anestesia local com sedação e a anestesia geral. Uma outra grande vantagem da cirurgia de foxiais é que a gente pode aproveitar as incisões e fazer um tratamento do que a gente chama de musculatura glabelar, que é a musculatura que fica localizada nessa região e é responsável por franzir a testa e dar aquele aspecto de braveza. Então, como a gente vê essas estruturas todas ampliadas na televisão, no vídeo, a gente consegue separar esses músculos e quebrar as fibras dele. Então, dessa forma, a paciente vai ter uma atenuação das ruguinhas dessa região e também vai diminuir aquela força muscular que é responsável por franzir a testa. E aí vem a pergunta, qual a diferença da cirurgia de foxiais para colocação de fios? É uma cirurgia de colocação de fios? Não, o lifting de sobrancelha ele é diferente, porque ele é uma cirurgia onde a gente faz a liberação dos ligamentos que prendem a sobrancelha no osso. Parece que nossa sobrancelha é móvel, mas ela é firmemente aderida ao osso. Então, eu falo para as pacientes que não adianta simplesmente você colocar um fio e puxar. Isso logo vai ter uma recidiva, isso logo vai voltar novamente. Então, é preciso que a gente entre com o vídeo e faça a liberação completa de todos esses ligamentos para que a sobrancelha possa cicatrizar num novo local mais alto. Uma outra etapa que a gente pode associar nessa cirurgia de foxiais é a elevação da maçã do rosto. Então a gente aproveita a mesma incisão localizada aqui na região temporal do couro cabeludo e faz a colocação
de uma fita de Ribon. O que é o Ribon? Ele é uma fitinha cheia de garras, né? Uma fita absorvível que é colocada aqui abaixo da maçã do rosto e serve para fazer a elevação. Então primeiro a gente faz o descolamento dessa região malar, né, do terço médio da face, e depois coloca a fita de Ribon e prende ela aqui em cima. Então isso também vai fazer com que essa maçã do rosto cicatrize numa posição mais elevada e dê esse efeito lifting e também elevação do cantinho do olho. Então, na cirurgia de Fox Eyes, a gente pode associar também mais um procedimento que tenha ganhado atenção atualmente, que é a cantopexia. Esse procedimento, ele é incluído na blefaroplastia, na cirurgia de pálpebras superiores. O que acontece é que algumas pacientes têm, provavelmente por uma questão de formação facial ou de genética, o cantinho lateral do olho um pouquinho caído, que dá um aspecto de olhar triste. Então, na cantopexia, a gente vai fazer a liberação desse ligamento e vai prender o cantinho do olho numa posição mais alta. Então isso deixa o olhar mais oblíquo e também dá um aspecto de jovialidade para essa região periorbital. Então nessa cirurgia, se a paciente fizer de manhã ou até comecinho da tarde, ela pode ir embora para casa no mesmo dia. O que a pessoa sente ali no pós-operatório imediato, em cerca de 1, 2 até 3 dias, é um leve desconforto na região operada e um pouquinho de dor de cabeça. Mas mesmo assim eu costumo dizer que é uma recuperação bastante rápida. Vai ficar inchado cerca de 10 dias, mais ou menos, essa região. E algumas pacientes incham um pouquinho mais, outras incham um pouquinho menos. O que pode ser feito para ajudar, e eu oriento, é fazer uma bolsinha de gelo ali no pós-operatório. Apesar de ser uma cirurgia que não tem tanta dor no pós-operatório, tanto desconforto, eu peço sempre para a paciente ficar em um repouso relativo, né? Não precisa ficar imóvel, mas ficar um pouquinho mais tranquila por cerca de 2 semanas. As cicatrizes ou incisões, como eu já falei, costumam ficar dentro aqui da linha do couro cabeludo. Com o tempo elas se tornam bastante discretas também. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários ou entre em contato conosco aqui na clínica.